Paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar o estudo bíblico neste dia 14 de 10 de 2018, que diz assim: os 7 passos da inveja. O tempo da inveja. Esta mensagem está incluída no processo de cura interior. São palavras que purificam e recuperam a pessoa que está cambaleando pelo caminho da inveja e do descontentamento. Em Salmos, capítulo 27, versículo 4, nos diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27, 4. O texto acima está indicando que a inveja, o templo, é o lugar de aprendizado, mas a palavra casa significa eternidade. O templo, o lugar construído, e a escola preparatória do cristão, para que ele aprenda a viver com o Senhor quando chegar na eternidade. O que é inveja? Inveja é um misto de ódio, desgosto e pesar pelo bem e felicidade de outrem, e o desejo violento de possuir o bem alheio, e a inveja, a prosperidade e a alegria de outra pessoa, porque ela possui algo que não possuímos. Dicionário Aurélio. Isto já é algo para atrapalhar na jornada cristã. Devemos fazer uso da arma mais importante para combater, que é a oração, a fim de que a inveja não faça parte do nosso coração. Não queremos ser invejosos. Qual é o tempo ou época que a inveja se manifesta? Será determinada parte do ano? Será que a inveja ataca somente os pobres, que possuem poucas coisas? Ou só os ricos, que querem cada vez mais? Todos nós vivemos sob a possibilidade de sermos atacados pela inveja. Daí a grande necessidade da oração, de entregar a Deus para que Ele nos dê autoridade para expulsar a inveja quando ela se manifesta. A inveja pode se manifestar a qualquer hora e em todo lugar. Na família, quando o irmão tem emprego melhor, quando uma irmã é feliz no casamento e a outra sofre com o marido. Pode ser por causa do cabelo cheio ou ralo. A inveja pode se manifestar a qualquer hora, muitas vezes por motivos fúteis. Os bens materiais são motivos de intensa manifestação de inveja por parte daquele que não foi contemplado com riqueza. Outra área em que a inveja se torna notória é com respeito à graça natural. Há pessoas que possuem a capacidade para fazer amigos, para se expressar com facilidade, porque são dotados de individualidade excepcional, e é o que chamamos de carisma pessoal. Esta capacidade de se sobressair e de liderança provoca inveja nos outros. Orientamos sempre a muitos para que não contem suas vitórias para qualquer pessoa. O sucesso desperta a manifestação da inveja em pessoas de índole fraca e egoístas. Você, irmã, tem um relacionamento muito bom com o seu marido. Faz propaganda disso. Nunca briguei com meu marido. Nós somos muito felizes. Tenho certeza de que ele nunca olhou para outra mulher com intenções impuras. Dorme abraçadinho comigo. São confidências que provocam o espírito de inveja, porque normalmente a mulher conta essas coisas para quem está com sérios problemas nesta área. Então vem o desabafo da outra. Já está completando 3 meses que o meu marido não me procura. Sinto-me rejeitada e inútil. E mesmo desconhecendo o mal que está levantando, a mulher retruca: pois eu namoro o meu marido toda noite.
Continua exaltando as virtudes do marido, sua intenção, seu cuidado, seu carinho, e vai, assim despertando a manifestação da inveja e do outro desejo por parte da outra mulher. Tudo porque provocada. Outro motivo de inveja é o sucesso escolar. Alguém que queixa dizendo: meus filhos estão com dificuldade na escola, estão me dando uma canseira tremenda. No seu boletim está registrado 5 ocorrências de desobediência, pois o meu passa direto para o ano seguinte. Uma coisa linda. Ele é o líder da classe. Neste ponto, o sentimento da inveja foi provocado. E é melhor ficar em silêncio quando estiver ouvindo o relato de problemas de outra pessoa. Ela está lhe contando as dificuldades, exatamente porque está angustiada e desabafar num peito amigo. Ela não quer ouvir bravadas e sucesso. Ao invés de ajudá-la, ouvindo-a em silêncio, você provoca nela o espírito de inveja, ainda que seja de maneira inconsciente, e isso a faz sofrer demais. Sabemos pela palavra de Deus que o diabo só pode agir contra você quando ele ouve suas palavras de vitória ou de derrotas. Ele não penetra no seu pensamento porque não é onisciente, ou seja, ele não sabe todas as coisas. A palavra de Deus nos diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Salmos 141, versículo 3. Diante do exposto, chegamos à conclusão que o tempo em que a inveja se manifesta não está restrito a apenas algumas circunstâncias mais fortes. A inveja estoura desde a nossa infância, a toda hora, todo dia, e todas as situações no meio da família, no emprego, no relacionamento de amizade, no relacionamento conjugal, etc. A devastação da inveja. Qual é a maior e a mais devastadora consequência que a inveja acarreta aos homens? Talvez devêssemos equiparar os males provocados pela inveja em um único nível, mas não seria justo, porque se a manifestação da inveja é igual, as consequências são completamente diferentes, deixam sequelas desiguais. O maior mal é o fato da pessoa invejosa atrair demônios para a sua vida. Ela abre as portas e os demônios entram sem qualquer cerimônia. A pessoa invejosa vive cercada por demônios, por espírito maligno. Certo irmão descobriu um modo de ganhar dinheiro com a compra e venda de ônibus usados e relatou: eu compro os ônibus usados que pela lei do trânsito não podem mais rodar aqui. Desmonto todas as partes das latarias, da carroceria e os transformo em caminhões. Como é permitido vida mais longa para os caminhões de carga, ou os revendo com ótimos lucros. Mas continuou ele: comentei com alguém bem conhecido sobre o meu sucesso, sobre a melhoria da minha situação financeira, e fui prejudicado por essa pessoa. Ela passou a rastrear meus passos e fazer competição desonesta no mesmo ramo, e além de dar-me muito trabalho, também tive prejuízo no negócio. Concluiu: repito o que foi mencionado antes. Nós não podemos contar nossas vitórias e sucesso obtidos em algum empreendimento para qualquer pessoa. Outro caso que daremos a seguir: um irmão trabalha no ramo de pedras preciosas. Essa atividade o leva a viajar muitas vezes para Filipinas, Coreias e outros países onde realiza seus negócios. Certa vez, quando se preparava para mais uma viagem, um amigo o procurou para solicitar que ele permitisse sua companhia na viagem.
Quero conhecer esses países e com você é mais fácil, já que conhece a cidade, os meios de transporte, hotéis, etc. Não se preocupe com as minhas despesas. Meu desejo é o de descobrir novos horizontes e conhecer culturas diferentes, esclareceu o amigo. Tudo bem, consentiu nosso irmão. E lá se foram os dois para uma viagem de algumas semanas. Só que o acompanhante de nosso irmão foi manjando e anotando os itinerários, o procedimento praticado, os contatos comerciais, os clientes, tudo discriminado com detalhe. Voltando para o Brasil, nosso irmão não mais viu o amigo, ele sumiu do mapa. Poucos meses depois, esse irmão voltou a fazer outra viagem, observando o mesmo giro anterior, pois vários negócios ficaram pendentes. Foi quando descobriu que seus clientes haviam sido roubados dele. Ao entrar em contato com ele, foi informado de que estavam com bom estoque de mercadorias. Eles disseram: aquele seu colega de viagem anterior já passou por aqui vendendo as pedras para todos nós. O consideramos como um substituto, pensando que você não mais viria fazer negócios conosco. Amado, é a inveja danosa e egoísta que leva o homem a esse tipo de traição. O invejoso vê alguém conquistando projeção financeira e imediatamente entra no mesmo caminho, atropela, passa por cima desonestamente. A inveja causa devastação sem fim, todas elas liberadas pelos demônios que cercam e subjugam os invejosos. A inveja estraga o caráter do homem. A inveja mata. Gênesis capítulo 4, versículo do 1 ao 5. A Bíblia nos informa que o jovem Caim foi tomado por uma ira assassina, porque Deus recebeu a oferta, um sacrifício de seu irmão, mas recusou a sua. Caim não podia aceitar a recusa de Deus, pois a considerou humilhante. Os filhos de Adão eram ambos trabalhadores. Um cultivava do rebanho de ovelhas e o outro era plantador de alimentos. De relance não atinamos com o motivo da recusa, mas o relato bíblico nos mostra claramente a razão da não aceitação da oferta. Toda a cerimônia das ofertas está centralizada em uma palavra: primícias. Abel separou a primeira ovelha do rebanho e a levou para Deus. Caim tomou o fruto da terra no fim de uns tempos, ou seja, do que restava da colheita, e levou em oferta ao Senhor. Mas Deus não é um Deus de sobras, de restolhos, dos sobsejos de após os secadores. Ele é o Deus das primícias, da primeira escolha, os primeiros frutos da primeira decisão. Provérbios 3:9. Qual foi a reação de Caim? Tomado de inveja, convidou seu irmão para ir com ele ao campo e lá o matou. O primeiro homicídio ocorreu na terra, foi provocado pela inveja, mas a inveja trouxe também ao coração de Caim a ira descontrolada, autocomiseração, o ódio mesclado com o desgosto e a morte. Isaac, filho de Abraão, também foi vítima da inveja. A Bíblia relata esse acontecimento em Gênesis capítulo 26, versículo 12 ao 14. A inveja surge como um vulcão que irrompe no coração das pessoas. A inveja provoca uma reação em cadeia de atos que visam ofuscar a alegria e o prazer daquele que está sendo abençoado com prosperidade financeira e espiritual. Os filisteus reagiram antes à propriedade de Isaac de forma direta
incisiva, já que Isaac possuía grande rebanho de ovelhas e bois. Os inimigos procuravam atingir o rebanho, negando-lhe usufruir do fato mais essencial para se servir no deserto, a água. Os filisteus não se preocuparam em roubar o gado, nem em matar os servos de Isaac, nem em destruir sua plantação. Isto daria muito trabalho, não alcançaria o fim do propósito. Os filisteus atingiram Isaac no ponto da sua maior necessidade. Na calada da noite, eles penetravam na possessão de Isaac e entulhavam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, enchendo-os de terra. Gênesis capítulo 26, versículo 15. Pronto, estava resolvido o problema que os filisteus mais temiam. O crescimento continuou das riquezas de Isaac, pois sem água o rebanho morreria. Para que tal não acontecesse, o trabalho dos servos de Isaac foi duplicado e tremendamente cansativo. Isaac retirou-se, habitou com seu povo e seus bens, e os seus servos cavaram e acharam um poço de água nascente. Agora havia água para todo o povo e para o gado, mas o preço de muito esforço e suor dos trabalhadores. Todo esse transtorno foi motivado pela inveja que os filisteus nutriam contra Isaac por causa da sua prosperidade e crescimento. A inveja é terrível. A inveja faz adoecer. Há doenças e doentes. No entanto, os consultores médicos e os hospitais estão repletos de pessoas doentes para as quais o diagnóstico não é tão simples como o princípio para ser. Os mestres da ciência médica afirmam que a maior porcentagem de doenças são de origem psíquicos, isto é, da mente e da alma, mas admitem eles que a doença do psíquico é um fator decisivo para transformar uma doença imaginária em doença real para o corpo físico. É qualquer que entra no palco a maior atriz do drama da desgraça, a inveja. A Bíblia desvenda o ministério da doença da psique, a doença da alma, dizendo em Provérbios capítulo 14, versículo 30. Este versículo se reveste de tremenda importância ao definir que a inveja age como um câncer, pois a podridão dos ossos nada é do que a voragem do câncer que devora o físico da pessoa. A inveja é canal por doenças. A inveja é um troço muito fedorento, pois bem o corpo quer este mau cheiro, porque isso é o reflexo da impureza da mente, da alma, da inveja que habita no interior da pessoa. Quando uma pessoa tem um coração bondoso, acessível às necessidades de outrem, certamente também se alegra na prosperidade e nas bênçãos recebidas pelo seu semelhante. Ela não fica contaminada pelo vírus da inveja. A inveja é perigosa. A inveja faz adoecer a mente e a alma. A inveja aprisiona. Numa noite fria em que a luz opaca e turva das estrelas se escondia atrás das nuvens, Jesus, sabendo que a sua hora se aproximava, reuniu alguns dos seus discípulos e foi a um lugar chamado Getsemane para orar. Algum tempo depois ouviu-se o tropel de uma multidão que chegava ao local aos sacerdotes, escribas e anciões, seguido de uma turba de homens, armados com espada e cacetetes. Entre eles estava Judas, o discípulo traidor. 30 moedas foram o preço estipulado para o pagamento da traição. Açoitado, esbofeteado, esmurrado, cuspido no rosto, Jesus foi levado preso para o palácio de Pilatos, a fim de ser julgado pelos
crimes cometidos. Embora Pilatos fosse um homem ímpio, incrédulo e perverso, ele não era tolo. Tomando conhecimento das acusações feitas contra Jesus, logo viu que não havia motivos reais para uma condenação. Então ele fez uma proposta. Mateus 27, do 7 ao 17 e 18. Pilatos notou que o principal motivo usado para a prisão e condenação de Jesus era a inveja. Jesus aprisionado por um bando de homens invejosos, a inveja gera crueldade, ódio e perseguição. Todos os outros motivos apresentados contra Jesus serviram apenas para camuflar a terrível inveja e a terrível inveja. No íntimo, tanto os fariseus quanto os saduceus sabiam que Jesus era inocente das acusações, mas eles estavam indignados e enfurecidos porque Jesus falava como quem autoridade, bem ao contrário deles, que eram hipócritas e considerados como um sepulcro caiado. A inveja é capaz de estragar o ambiente agradável de uma família, o respeito mútuo e a união. A Bíblia relata o drama vivido pela família de Jacó em decorrência da inveja que irrompeu entre os seus filhos. Jacó amava mais a José que a todos os seus filhos, porque José era filho da sua velhice. Esse grave era cometido por Jacó gerou outros irmãos o sentimento de ódio, ciúmes e inveja. A convivência entre eles já não era mais possível. Resolveram então matar o irmão José e lançá-lo em alguma cisterna. Para justificar o sumiço, diriam que ele fora comido por um animal selvagem. Mas Rubem achou por bem não matá-lo. Decidiram que o melhor seria vendê-lo aos mercadores midianitas por 20 ciclos de pratas. Assim o fizeram e lá se foi o jovem José para o Egito. Do Egito viveu momentos apavorantes. Por inveja, José foi vendido aos mercadores, mas Deus estava com ele e o usou como instrumento para salvar a todos quantos iam a ele buscar pão para saciar a fome física. Por inveja, Jesus foi preso e crucificado, mas Deus estava com ele e o usou como instrumento de salvação a todos quantos vão a ele buscar o pão que alimenta o espírito. João 6, 33 ao 35. Quando a inveja se manifesta, não há vencedor. Todos são perdedores. Todos vão para o cárcere profundo da língua destemperada e invejosa. Há sofrimento, há dor, separação, tristeza e morte. A inveja lança a alma na prisão da mentira, da hipocrisia e da intemperança. A inveja aprisiona. A inveja traz mentira. Em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e 22 nos diz: um certo pastor foi pastorear uma determinada igreja, ao qual só tinha 4 membros efetivos. Ele com sua esposa deram início à ministração da palavra de Deus, e muitas pessoas se converteram a Jesus com evidente alegria no coração. Tudo ocorria bem. A assistência aos cultos subiu para 5 pessoas, logo atingiram o número de 70. Em poucos meses chegaram a 100 membros. Havia um sentimento regozijo, de animação e de adoração. Quantos tomamos pulso do trabalho, notamos que 4 irmãos, membros fundadores da congregação, tinham a chave da porta do templo, mas nunca as portas eram abertas no horário previsto, o que ocasionava atraso no início dos cultos semanais. Pedi uma chave e tomei a iniciativa de abrir as portas do salão com relativa antecedência. Antes do povo chegar, o pastor e sua esposa limpavam os bancos, os banheiros e os móveis do púlpito. Compraram diversos vasos com flores e enfeitaram o salão. Houve uma mudança radical no
aspecto visual da igreja, o que agradou a todas as pessoas, menos um, o irmão que por algum tempo foi dirigente do trabalho, encheu-se de raiva contra o referido pastor, mas ele não sabia de sua oposição. Daí ele abriu a boca e levantou uma calúnia sobre meu procedimento. Antes devo explicar que a inveja se expressa de forma verbal, procurando atingir a honra de outrem. A palavra de Deus examina o contexto da língua de forma mais completa e visível e penetrante que qualquer outra parte do Novo Testamento. Tiago 1:26. Jesus também se referiu ao uso da língua, dizendo que a boca fala do que está cheio o coração. Nós revelamos a nosso caráter de forma bem visível através da nossa língua, isto é, das palavras que pronunciamos. Inveja leva as pessoas às raivas, da calúnia, da insensatez, da mentira. No texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19, encontramos 7 coisas abomináveis pelo Senhor. Delas 3 se relacionam com a língua. A língua mentirosa, a testemunha falsa e o que semeia contenda entre os irmãos. As 3 são filhas da inveja. Até que um dia, calmo e sem perspectiva de problemas, descobri um fato inusitado, incomum para quem se deleitava em jogar pedras. A máscara foi tirada e surgiu. A inveja destrói. Surgiu o homem invejoso o nosso irmão exímio, zombador e crítico. Estava vivendo em mentira. Seu lar foi destruído quando o caso veio à tona. E todos tomaram conhecimento do seu ministério, foi destruído. A inveja destruiu qualquer obra de Deus na vida de uma pessoa, até mesmo o ministério pastoral. Esse nosso irmão era mais capacitado intelectualmente do que eu, pois era diplomado em cursos superiores. Ao meu charmoso era considerado bonito pela moçada e contava com a simpatia e a amizade de toda a igreja. Membro de uma família influente, as suas mensagens eram profundas e carregadas de teor bíblico. Aliás, ele pregava 10 vezes melhor do que o referido pastor, mas tudo foi de roldão por água abaixo. Hoje ele não é absolutamente nada na obra de Deus. A raiz de todos esses males está relacionada intimamente na evasão do pecado da inveja. A raiz brotou crescer, foi adubada com palavras de zombaria e frutificou para a destruição. Minha oração ao Senhor é constante. Deus, não permita que eu trilhe pelos caminhos da crítica. Livra-me da inveja. Livra-me de pronunciar palavras ferinas que possam machucar alguém. Quando algum obreiro do Senhor assume o púlpito de alguma igreja e pela oração o paralítico levanta, irmãos são batizados com o Espírito Santo e vidas são salvas, quando notamos que esse obreiro é cheio da graça de Deus e dons espirituais, a minha reação é sempre a mesma: desejar o melhor para ele, orar por ele. Quero seguir seu exemplo e também ser achado como obreiro qualificado no propósito que o Senhor tem para mim. Deus não distribuiu tudo para todos, não. Algumas pessoas recebem menos aqui no mundo. Umas sofrem mais do que as outras, são mais pobres, mais incultas, menos inteligentes. Precisamos aprender esta verdade. Umas são doutores, outras são pescadores. A inveja está qualificada no nível da prostituição, do adultério, da heresia, etc. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Os que cometem tais coisas fora do reino ficaram precisando da graça de Deus para não cairmos no precipício da inveja. Que o Senhor nos guarde,
que o Espírito Santo nos encha da sua presença, derramando-se em vossa vida, e que todo espírito de inveja que se levanta contra nós seja repreendido em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Espero que este pequeno estudo sobre a inveja venha nos fortalecer, venha nos mostrar e nos conduzir conforme devemos ser obreiros aprovados pelo Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe.